Olá, pessoal. Olá, jovens. Hoje nós vamos falar sobre como calcular o índice de Morishita, o básico. Depois tem o padronizado, que é um pouco mais difícil, eu só vou mostrar as fórmulas. É, Vocês podem ver que, caramba, vocês podem ver que a internet é um pouco lenta aqui, mas também que o que eu vou falar um pouco aqui é dessa apresentação que eu coloquei aqui no SlideShare. Tá? Vocês podem procurar aí por uma apresentação chamada índice de Morishita clássico e DW, que é o Durbin-Watson, que é uma outra coisa. Mas o que eu quero mostrar aqui é só um pouquinho da teoria do índice de Morishita, para a gente introduzir o assunto, depois eu parto para a apresentação do cálculo mesmo. Tá? Então o índice de Morishita é utilizado para entender padrão de distribuição espacial de plantas, utilizando parcelas, certo? Então você vai lá na floresta, faz 10 parcelas de 10 por 10, conta quantas plantas tem, e aí a gente faz o cálculo para ver se as plantas têm distribuição aleatória, agregada ou regular ao longo do local, né? Tá. Então a pergunta ecológica que a gente responde, depois também a gente foi, já algumas pessoas utilizaram não dados no espaço, mas dados no tempo, para verificar padrões temporais aleatórios, agregados ou regulares nos dados, que é uma coisa um pouco complicada e eu não sei se realmente as pessoas deveriam fazer. Tá? Então, uma pergunta ecológica que a gente responde é: padrão espacial dos indivíduos, das plantas, da guavirova no cerrado, é aleatório, regular ou agregado? Tá? Então, vamos ver o que é isso primeiro. Né? Então, você tem uma área de cerrado, em amarelo, e faz a sua parcela para entender a área. Uma parcela para detectar o padrão das plantas no espaço. Então, lá está a espécie vegetal, lá estão as plantas, e aqui é onde você fez as parcelas. As parcelas não vão pegar nunca todas as plantas, porque você vai fazer a amostragem, não o censo. Então, se por lá que caiu 3 plantas numa parcela, 2 noutra, 3 em outra, as plantas aparecem regularmente, quase que na parcela. Elas poderiam aparecer muitas numa única parcela, aí seria um padrão agregado. E aleatório, padrão diferente do agregado e do regular. O regular é quando tem um número muito igual de plantas nas parcelas. Então você vai ter um padrão agregado aqui, representado pela uma grande variância entre os quadrados, né? Quadrado sem plantas, quadrado com 6 plantas, quadrado com uma planta. Tem o índice de Painandé, se não me falha a memória, que nada mais é do que a variância dividida pela média, que é uma forma de verificar se o padrão é agregado. Mas esse índice a gente não vai comentar aqui em maiores detalhes. Então tem a tua área amarelo, a área total, a área que você fez a amostragem e as plantas, e aí as realidades dos padrões espaciais. Aí o padrão regular. Então a gente pode ver as plantas no espaço, como elas realmente estão, se a gente fizesse um censo, e como a amostragem pega o padrão regular nesse caso aqui. Muitas plantas em todas as parcelas. Tá? Então como que a gente resolve essa questão? É utilizando o índice de Morishita, que foi desenvolvido em 1959, esse trabalho aqui. E também tem o índice padronizado de Morishita, tá? Que é menos sensível ao N amostral e ao tamanho das unidades amostrais, que foi uma das críticas que o índice sofreu ao longo dos anos, né? O índice original de 1959, que ele mudaria muito de valor conforme o tamanho da amostra e o tamanho das parcelas. Tá? Então a gente poderia se perguntar uma outra coisa, né? Por exemplo, o padrão temporal da floração do cacau é aleatório, agregado ou regular?
Então, se os dados fossem coletados no tempo e não naquelas parcelas, aqui, se aqui fosse uma data no tempo, outra data no tempo, em vez de parcelas no espaço, a gente poderia talvez utilizar esse índice. Só para isso que eu coloquei aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é se a gente realmente deve confiar em índices. Tá? O que é um índice? É resumir uma grande informação ecológica num único número. Então, se você quiser dizer que uma pessoa que tem cabelo preto, olhos azuis, é simpática, não fuma, não bebe, é 1,2, é uma coisa. Aí você põe que a pessoa é 1,6. Qual é a confiança que a gente tem em definir uma pessoa com um único número, né? Sendo que a pessoa tem muitas nuances aí de personalidade, de formas físicas. Então quem falou muito isso para nós foi Peter Feisinger, que deu um curso para nós em São Paulo sobre estatística aplicada em ecologia, e ele falava muito sobre isso. Nunca confie muito quando você resume toda a informação ecológica num único número. Tá? E tem algumas coisas para ler aí sobre isso. E aqui tem umas sugestões de dados mais confiáveis para entender os padrões de distribuição das plantas no espaço do que o índice de Morizita. São os testes de Broch-Pagan, teste aqui de Box-Young, teste de Turbin, que vai ser abordado em futuros vídeos. Bom, aqui está o índice de Morizita, conforme Poole, 1974, e Sakai, 99. O índice de Morizita é uma somatória da primeira até a última parcela do número de indivíduos daquela espécie que você quer saber qual é o padrão de distribuição na primeira amostra, vezes esse mesmo número menos 1, dividido pelo número total de indivíduos em todas as amostras, vezes o número total de indivíduos em todas as amostras menos 1, vezes N. Tá? Então tu tem que fazer o número de indivíduos que tu encontrou na primeira parcelinha, vezes ele menos 1, dividir pelo total das parcelinhas, e ir fazendo isso para parcelinha por parcelinha, tá? Para depois ter o índice. E quando a gente mostrar a tabela, vai ficar mais claro como é que funciona isso. Tá? Depois que você fez tudo, você vai ter o valor de ID. Se esse valor de ID for igual a um padrão fenológico ou padrão de distribuição espacial das plantas, é aleatório. Tá? No caso do padrão fenológico, as plantas floresceriam em qualquer data do ano que você coletou aqui os dados. Então aqui, em vez de parcelas, a amostra seria uma data de coleta de dados no tempo. Se esse índice for maior que 1, o padrão fenológico seria agregado, ou nível de distribuição espacial também é agregado. E se for menor que 1, o padrão é regular. Tá? E a significância do índice poderia ser calculada pelo TSTF. Hipótese H0, né, e que o padrão é aleatório. Tá? Aí tu pega o índice, multiplica ele por número total de indivíduos em todas as amostras menos 1, mais o número total de amostras, que eu ainda não havia falado aqui, que é N, ou datas de coleta. N grande aqui, menos N grande, menos 1. Aí tu vai entrar numa tabela de TSTF, ver o quanto esse teu valor de F ele é maior ou menor do que os F tabelados. Né? Esse aqui é o F calculado. Se ele for muito maior, você rejeita H0, que o padrão é aleatório. E vai partir para os outros padrões que você está testando conforme o valor aqui. Você vai concluir se ele é significativamente diferente do aleatório e é um desses aqui, regular ou agregado. De onde eu tirei essas fórmulas? Desse livro que está na Biblioteca Central, se não me falha a memória, da Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Livro da época que eu nasci, mas que estava bem explicadinho lá. Se o livro ainda existir, está lá. Claro que na internet vocês vão poder ver outras coisas. Né? Ou também no trabalho dos japoneses aqui, ó, né? Que testaram isso para a fenologia. Pronto, vamos seguindo a pelota aqui. Um exemplo para fenologia. Ó, bem fácil.
Índice de morisita em fenologia. Uma floresta apresenta o seguinte número de árvores com flores. Meses do ano, o número de árvores com flores. Então eu fui lá em janeiro, nossa, tinha 10 árvores com flor. Então a minha parcela aqui seria espacial, agora que ela é temporal. É uma janela do tempo, não uma janela do espaço. E quantas plantas com flor eu encontrei ao longo do ano? Como que eu calculo o índice de morisita? Simples. Faz primeira parcela vezes primeira parcela menos 1 com o número de árvores com flores. Ó, então é 10 menos 1 vezes 10. Faz para a segunda parcela do tempo. 9 menos 1 vezes 9. Vai fazendo 8. Vai fazendo todos até chegar lá na última, que é 8 de novo. Né? 8 vezes 8 menos 1. Fez tudo isso, vai dar uma soma grande aqui. Aí tu faz embaixo aqui também. A outra parte de fórmula nada mais é do que somar tudo isso aqui. Lá no final vai dar 53, vai multiplicar por ele menos 1. 53 menos 1. Fez as somatórias, dividiu somatória por somatória, multiplicou por 12, vai dar o índice de morisita. Tá? Então, só para mostrar para vocês, a somatória aqui em cima, né, de todas essas multiplicações, então você primeiro subtrai aqui, depois multiplica, depois soma. Tá? Essa é a lógica aqui dentro. Aqui embaixo, a lógica é some, vai dar 53, depois multiplica por 53 menos 1. Tá? Então, fazendo as subtrações e multiplicações, somando os resultados, aqui em cima tem que dar 314. E lá embaixo tem que dar 2.756. Aqui não há uma ordem, né? Você pode dividir aqui primeiro e depois multiplicar por 12. Tá? No nosso caso, o que aconteceu? Deu 1,86, o indício de que a gente poderia rejeitar H0, de que esse padrão não é aleatório. A gente rejeita a atitude, a hipótese H0, de que esse padrão seria aleatório, com uma chance de erro que a gente vai ver se é mínima ou não. 1,86 dá indícios de que não está tão perto de 1 como seria o padrão aleatório. E também bem longe de um padrão regular que é menor do que 1 aqui. Então, nosso padrão da atividade fenológica poderia ser um padrão não aleatório, não regular, um padrão sazonal. Como que a gente testa a significância do índice de morisita? A gente vai fazer um F calculado aqui. Ó. Ele é o próprio índice. Tá? Então é 1,36 multiplicando o 53 que a gente já calculou. Tá? Que é a soma de todos os indivíduos aqui durante os anos, menos 1, mais 12. O que é 12? Meses do ano. Né? Aqui, ó. Menos 53. Depois divide tudo por número de meses de ano, menos 1. Fazendo toda essa matemática aqui, vai ter que dar 2,73. Tá? Isso é um F. Aí a gente vai ter que procurar qual é o F tabelado. Então, o F tabelado, para 12 graus de liberdade no numerador, que está aqui, ó, e infinitos graus de liberdade no denominador, que está lá embaixo, para 0,05 de probabilidade de erro, tá? Numa tabela de teste F, para a probabilidade de erro de 0,05%, e as tabelas de teste F, vocês podem procurar na internet, tem a tabela para 001, 0025, 005, 010. Tem uma tabela para cada tipo de probabilidade de erro. Na de 005, tu vai ter o número de datas do ano aqui e o infinito aqui. Vai cruzar aqui e vai achar o valor do F calculado, tabelado, perdão. Então o F calculado a gente já viu, 2,73. Ele é maior do que o F tabelado. Então a gente rejeita H0, a hipótese de que o padrão era aleatório. Né? Então o padrão é sazonal, com uma chance de erro menor do que 5%. E pronto, não tem mais nada além disso para a gente fazer um índice de morisita. Com teste F e sem padronizações. Tá? Bom, isso aqui já é outra coisa.
dar um ESC aqui. A gente vai ver outras coisinhas agora. Bom, agora essa parte aqui é uma parte assim que vocês não têm obrigação nem de entender e também nem de tentar fazer. Isso aqui é uma parte um pouco mais complicada. Para padronizar o índice, segundo esses dois autores aqui, ó, a gente deve buscar primeiro para os índices que tiveram padrão agregado, aqui é clumped agregado, ou uniforme, buscar valores de intervalo de confiança da distribuição Q quadrado, tá? E enquadrar o índice de Morisita calculado em função desse valor aqui, tá? Que vai ser uma espécie de intervalo de confiança. E aí ver se ele vai se enquadrar aqui, ó, o IBOR calculado em função desses padrões de confiança e também do valor 1. Tá? E aí aplicar essa série de cálculos aqui conforme cada caso, tá? Depois ver o que acontece, tá? Com o valor, para definir exatamente que valor que terá o índice de Morisita padronizado, certo? Então, na verdade, você tem que pegar o valor Q quadrado na tabela de Q quadrado para ter os graus de liberdade do número de parcelas que você fez. Tá? Então, se você fez, por exemplo, aqui está a tabela de Q quadrado, para você calcular o Q quadrado lower, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, o Q quadrado lower era, aqui, 900, eu não lembro aqui, lower, eu apaguei aqui, eu tinha escrito onde que era o lower e o upper. Aqui se ele fala lower and upper refer respectivamente. Então aqui, ó, lower é para 0,025. Tá? Então qual é esse valor do Q quadrado lower para 0,025? É aqui, ó, tá? Nessa coluninha aqui, ó. E você vai, se você tinha 18 parcelas, por exemplo, você vai buscar esse valor aqui. 31 é o valor. Esse valor aqui, ó, tá? Menos 18 parcelas, por exemplo, mais a soma de plantas que você encontrou nessas 18 parcelas, dividido pela soma de plantas que você encontrou nas 18 parcelas menos 1. Quando você pega o valor na tabela de Q quadrado, para a tua situação de número de parcelas e de lower aqui, e substitui nessa fórmula aqui, você vai ter o M para clumped. Tá? Então, se você tem um índice de Morisita 1,3 originalmente calculado, como a gente mostrou recém, provavelmente ele é clumped. Aí tu vai checar aqui com o lower, tá? E vai contrastar ele depois, ó, o índice de Morisita calculado. Se ele for maior que o clumped calculado pelos intervalos de confiança, tá? E maior que 1, você vai fazer o índice padronizado conforme essa fórmula aqui, 0,5 mais 0,5 vezes o calculado, né? Morisita original menos Morisita clumped dividido por tamanho da amostra menos Morisita clumped. Tá? Aí tu vai ter o valor do índice de Morisita padronizado. Tá? Feito isso, aqui eu tinha feito, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Tá? Ele vai se encaixar já conforme o valor em novas condições aqui que vão definir, né, de menos 1 a 1. Se ele era realmente um índice de Morisita agregado, tá? Conforme os valores que vai ter aqui. Só que o detalhe dessas coisas aqui é que ia ter o seguinte aqui.
funciona muito se você for pegar esses cálculos no livro do Krebs, tá? O livro do Krebs tem um erro nas fórmulas aí, então ele já tem aqui até onde você tem que seguir e achar as erradas, para você não cometer esses erros quando for utilizar o livro do Krebs, tá? Eu acho isso aqui mais complicado, tá? E não sei realmente se ele tem muito a ver fazer tudo isso. E quando você faz o cálculo aqui, agora eu lembrei de uma coisa importante, se você encaixa ele aqui, você já encaixa ele. As pessoas deveriam estar se perguntando já nesse momento, mas cadê a probabilidade de erro nisso tudo, desse índice padronizado? Se você encaixa ele aqui, sendo maior que o padronizado aqui, aliás, sendo o observado original, 1,36, do ensaio anterior que a gente fez, maior que o do intervalo de confiança aqui, ele já é significativo. Tá? Então, quando você encaixa ele aqui, ele já é significativo. Se você encaixou ele aqui, ele é clumped significativo. Tá? Se você encaixou ele aqui, ó, tá? Ele já é outra coisa significativa também. Tá? Vou deixar isso aqui bem completo mesmo, porque eu mal entendo isso aqui para falar a verdade, e aí eu deixo para vocês pensarem no que eu falei e a partir daí seguir adiante e descobrir melhor como funciona isso. Tá? Então isso aqui já é mais a título de curiosidade mesmo. E hoje já é a final do ano e eu vou ficar por aqui. E um grande abraço aí para vocês. E não desistam de estudar essas coisas, tá?